Hoje a gente vai falar sobre LEDs RGB, como eles funcionam, como conectá-los, melhores aplicativos para usar, como resolver alguns problemas e principalmente onde eles vivem e como se alimentam. Tudo isso no vídeo de hoje. E aí? Bom, quando eu comprei esse computador aqui, eu decidi colocar todos os LEDs RGB. E eu pensava que seria um sonho, eu poderia controlar cada LED por LED individualmente e fazer incríveis combinações de cores. O que aconteceu não foi exatamente isso. Quando eu terminei de montar o computador, basicamente eu tive problema para conectar todos os LEDs no computador, porque por algum motivo eles nunca funcionavam de acordo como deveriam funcionar. E ainda por cima, quando eu ia utilizar um software para controlar esses LEDs, nunca era do jeito que eu queria. Não dava para controlar LED por LED, ou quando eu mandava uma informação, todos os LEDs ficavam da mesma cor, que não era o que eu queria. E aí eu procurei na internet. E na internet, mesmo todo mundo utilizando LEDs RGB hoje em dia, parece que não tem informação suficiente ainda. Bom, e meu objetivo nesse vídeo é passar tudo que eu aprendi no decorrer de alguns meses de trabalho. Desde testes que eu fiz para descobrir como era a melhor combinação para conseguir chegar nisso que vocês estão vendo agora, ou algumas coisas que eu achei em fóruns na internet muito aleatório para me ensinar como é que funciona realmente os RGB no computador. Tudo isso para facilitar um pouco a sua vida na hora de for montar um computador ou na hora de configurar os seus LEDs. E para te explicar tudo isso, eu vou precisar começar do mais básico possível, mas relaxa que é coisa bem rápida. Só que antes de começar, por favor, se puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz, deu trabalho demais fazer esse vídeo. Mas bora lá. Bom, agora a gente vai de mãozinha. Eu preparei meio que uns slides para ficar um pouco mais fácil de explicar para vocês. Bom, a primeira coisa é a gente diferenciar RGB de ARGB. Acho que a maioria já sabe, mas sempre que você olhar alguma coisa na internet, saiba que tem uma grande diferença entre um e outro. O RGB é o que existe há mais tempo e o ARGB veio mais recentemente. A diferença nesse A aqui é que ele significa addressable, ou addressable, tá? Mas o que diabo isso aí significa? Basicamente, é endereçável. Quando eu mando uma informação de cor para uma fita RGB, toda fita recebe a mesma informação. Então, no caso, como é vermelho, toda fita fica vermelho. Já no caso do ARGB, a gente consegue mandar informação individualmente para cada um dos LEDs. Então, a gente vai conseguir ver coisas como essa, que tem várias cores na mesma fita de LED. E antes de continuar, eu só quero que saibam que quando eu me refiro a essa fita RGB aqui, eu também estou me referindo a outras coisas do computador, como fãs e esse suporte, ou até mesmo a memória RAM, elas têm um funcionamento muito parecido. Então serve de exemplo para qualquer uma dessas coisas aqui. Continuando, quando a gente conecta uma fita RGB, por exemplo, na placa-mãe, ela vai mandar informações para a fita dessa forma aqui. Cada um dos LEDs recebe um número, sendo que o primeiro vai receber 1 e até os últimos que você tiver conectado vão receber o número 10. Dessa forma, quando eu mandar uma instrução pelo meu computador para que o LED número 4 acenda, somente o LED número 4 vai acender, e da cor que você quiser, enquanto todos os outros LEDs vão ficar apagados. Outro exemplo que eu quero dar é quando você conecta uma fita RGB em outra fita, colocando elas na mesma entrada. O que vai acontecer é que a placa ela vai reconhecer como se fosse uma coisa só. Então quando você mandar a instrução para que o LED número 4 acenda, vai acontecer que os dois LEDs vão acender nas duas placas. E para dar um exemplo prático, eu abri aqui um dos programas que eu uso. Se eu selecionar a opção de LED número 4 e colocar numa cor, por exemplo, vermelha, vocês vão ver que no meu computador o LED 4 dessas fãs aqui vão ficar todos vermelhos. Porque como eu vou explicar mais pra frente, esses fãs estão todos conectados numa coisa só, e aí vai acontecer isso ali que eu falei no exemplo, né? Todos os LEDs conectados juntos vão ficar na cor vermelha. E caso você tenha uma controladora, vai acontecer a mesma coisa, porque tecnicamente isso aqui é um hub e ele só redistribui a fonte de informação de LED para todas as fitas ou fãs que você tiver conectado. Então como é que a gente faria para controlar cada LED individualmente dessa forma? Uma das coisas que a gente pode fazer é colocar no final de uma fita LED outra fita LED. Dessa forma, a informação de número vai continuar e ir para essa próxima. Assim, quando eu mandar acender o LED número 4, somente o LED número 4 vai acender e nada da outra fita. Outra forma que eu conheço de fazer a mesma coisa seria você utilizar essa controladora da Razer, por exemplo. Ela também consegue separar cada fita ou cada fã individualmente. Assim você consegue mandar informação para cada uma das coisas que você tem conectado. E tem outras controladoras como a da Corsair, que ela é RGB. E ela funciona de uma forma parecida, porém, quando você mandar uma informação, toda a fita vai ficar da mesma cor. No geral, você teria um resultado parecido com o meu, que você tem cores separadas para cada conjunto de fã. E para vocês terem uma noção, eu abri o preço aqui dessa controladora da Razer. E cara, ela tá custando R$400, é um absurdo. Ela consegue controlar até 6 saídas de LED, o que já daria o suficiente para controlar a maioria dos computadores, mas ainda assim o preço dela é muito acima do que esperado. Só que eu quero deixar uma coisa clara, que no meu computador eu não utilizo nenhuma controladora e eu já vou mostrar para vocês como vocês podem deixar o computador desse jeito sem nenhuma controladora. E só para ela não passar batido, essa controladora RGB aqui da Corsair, ela custa bem menos, só que ainda é bem cara. Ela vai servir para resolver o seu problema caso você não tenha tantas entradas RGB como eu. Bom, e agora a gente vai falar sobre as entradas e conexões da placa-mãe. Principalmente para você que não tem
entende nada, ou que quer comprar uma placa-mãe agora e quer saber qual é a melhor opção. Primeira coisa é a gente diferenciar rapidamente quais são os tipos de entrada. A 5 volts, ela tem esse padrão com um pino faltando, e essa que é utilizada para controlar os LEDs ARGB. Já a 12 volts é para o LED RGB, então fica bastante atento para você não conectar sem querer uma 12 volts num 5 volts, porque não vão funcionar da mesma forma. E se de alguma forma você conseguir conectar um 5 volts em um 12 volts, o seu LED vai queimar. E outra coisa rapidinho é que também existe essa outro tipo de entrada aqui, que é bem mais raro, se eu não me engano é só da Gigabyte que tem esse tipo de entrada. Ele é a mesma coisa que o LED 5 volts ARGB, mas ele é todo juntinho, sem aquele espaço extra. E outra dica rápida para quem não manja muito, quando você estiver conectando fios de LED, sempre presta atenção na flechinha ou na voltagem, porque elas têm que sempre estar no lado correto, senão você pode queimar sua fita ou ela só não vai funcionar corretamente. Então vamos lá pro slide de novo. A gente vai fingir que essa placa aqui, ela tem 3 conexões RGB, independente se é RGB ou RGB normal. No primeiro exemplo aqui, eu conectei cada um desses dispositivos em entradas diferentes. Então esse foi na entrada de cima, esse na de baixo e esse aqui na outra de baixo. Dessa forma, por um software, eu posso colocar que esses fãs fiquem vermelhos, esses fãs azuis e essa fita verde. Agora nesse exemplo aqui, eu conectei essas duas fãs na mesma entrada e essa daqui separada. A partir de um software, a única coisa que eu consigo fazer é que essas duas fãs fiquem na mesma cor, enquanto essa aqui fica numa cor separada. Desse jeito não tem como eu colocar só que essas fãs fiquem azuis e que essas permaneçam vermelhas. Mostrando isso na prática aqui pra vocês, esse aqui é o programa principal que eu utilizo para controlar os meus RGB. E nele a gente tem essas 3 fitas LEDs aqui, ó, que representam 3 entradas RGB no meu computador. Essas duas aqui de cima e mais uma lá de baixo. Agora quando eu mudo a cor dessa fita LED aqui no meu computador, como exemplo aqui eu vou colocar no verde, o que vai acontecer é que as minhas 3 fãs ali de trás e esse suporte eles vão ficar verde porque estão conectados na mesma entrada. No caso também a bomba do water cooler também fica verde. E antes de mostrar para vocês como é que eu conectei cada uma dessas coisas ali atrás no computador, eu vou mostrar para vocês como é a minha placa-mãe por essa imagem que é mais fácil de entender. Esse meu modelo aqui, ele tem 4 entradas RGB, sendo 3 delas ARGB e uma delas é RGB normal. Aqui na imagem a gente vê certinho que são 2 entradinhas dessas brancas aqui, são aquelas ali de cima, e aqui embaixo, onde é mais difícil de ver lá no computador, tem uma RGB e uma RGB, que é aquelas que estão conectadas ali embaixo, ó. Bom, eu desliguei o computador para ficar um pouco mais fácil de eu mostrar para vocês os cabos. Eu vou começar pelo mais complexo, que é aquela ligação de 3 fãs aqui com esse suporte e a bomba do water cooler. Se a gente olhar aqui, esse suporte, ele tem um fio RGB que passa aqui por trás da fã. É difícil mostrar aqui, ó, mas ele tá passando por trás dessa fã nesse lugar aqui, ó. Como vocês podem ver, ele sai aqui e passa lá para trás do computador. Mesma coisa com esses 3 fãs aqui, eles entram por aquele espacinho ali, ó. Aqui um, aí o outro tá passando ali e o outro ali. Já o RGB da bomba, ele passa aqui por trás das fãs, ó. Ele sobe até ali em cima. Esse outro cabo aqui é para controlar a bomba, mas aqui lá é o do RGB. Aqui do outro lado, todos esses fios saem e se conectam nesse cabo aqui, ó. Essas fãs da Aigo, elas conseguem se conectar uma nas outras. Então aqui a gente tem as fãs conectadas uma na outra, mais embaixo vem o meu suporte da GPU conectado nas fãs, e aqui embaixo tem conectado junto com tudo isso essa extensão e adaptador para a bomba do meu water cooler. Esse fio ele vem até aqui, ó, nesse cabo, e aqui como vocês podem ver eu desconectei para ficar mais fácil de entender. Esse é um padrão daqueles de 3 pinos, só que ele é utilizado para conectar uma fita na outra. Ele tem esse padrão de encaixe diferente. Isso aqui não dá para conectar direto na placa-mãe, então precisa de um adaptador para ficar com essa outra ponta aqui, né, que é aquele padrão que eu mostrei. E esse cabinho aqui ele faz isso, ele adapta essa outra entrada diferente aqui para esses padrão de placa-mãe. Esse cabinho aqui veio com uma fita LED que eu comprei, e aí eu adaptei para ele ficar aqui. Enquanto esses outros fãs aqui, ó, que são do water cooler também, eles têm esse mesmo padrão. E os 3 se conectam nesse hub aqui, ó. Esse hub aqui ele só serve para passar informação para esses 3 LEDs que vem desse cabo aqui. Aí esse cabo aqui está conectado num adaptador também, que vai lá para frente e fica conectado aqui em cima. Então até agora a gente tem esses 3 LEDs conectados na entrada aqui de cima e esses outros 3 fãs, o suporte e a bomba conectado no de baixo daqui. Quanto a esses 3 fãs daqui de baixo, é a mesma coisa. Eu não consigo mostrar porque eles estão muito presos lá embaixo, mas eles se conectam um no outro e vão aqui embaixo nessa entrada aqui. E agora só falta os LEDs do meu gabinete em si. Esses LEDs aqui, eles são LEDs RGB, não RGB, e eles vão na única entrada RGB que tem na placa-mãe, que também é aqui embaixo. Isso aí é bem simples, né? Esse cabo já vem daqui por padrão do gabinete, e no meu caso eles vão até essa controladora aqui, que é do próprio gabinete, e depois vai até lá embaixo e se conecta na placa-mãe. E por fim, tem os LEDs da memória RAM que são conectados na própria placa-mãe e ela que controla os LEDs. Aí não tem muito segredo, é só para não ficar na dúvida quem não sabe. Por fim, eu só vou mostrar como é que identifica
fica essas entradas RGB na sua placa-mãe. Depois a gente parte para os softwares. Primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é procurar o nome completo da sua placa-mãe no Google. Assim, dessa forma, provavelmente o primeiro link que vai aparecer é da própria marca da sua placa-mãe, e é nesse site que vai ter a maior quantidade de informação, geralmente, da sua placa-mãe. Aqui no meu caso, a gente pode ver as imagens, e aqui mais embaixo, em imersão em game, a gente consegue ver que diz que tem 3 conexões endereçáveis RGB e uma conexão RGB normal. E eu peguei também para mostrar para vocês uma placa mais comum aqui no Brasil, que são essas B550 da TUF. E nela a gente pode achar os LED manualmente, dando um zoom na imagem e olhando aqui, ó. No caso das ASUS é fácil de ver porque os conectores RGB são brancos, ó. Aqui em cima tem uma e aqui embaixo tem mais 2. Mas em outras placas não vai ser assim tão fácil de ver. Então você pode dar um Ctrl F para aparecer isso ali e escrever RGB. Aí ele vai dar um filtro e aí você procura na descrição que vai aparecer aqui marcado, ó, o que é o RGB. Aqui diz que tem 2 conectores Aura RGB, que é o RGB de 12 volts, o mais comum. E aqui para baixo tem endereçável. Não tá escrito RGB, mas é um dos conexões. Então no caso dessa placa-mãe em específico, ela tem 3 conexões RGB, sendo que 2 são RGB e uma é ARGB. Mas agora a gente vai falar sobre softwares, como eles funcionam e algumas opções alternativas para caso você não tenha os que eu vou mostrar agora. Agora a gente vai falar sobre os aplicativos que a gente vai utilizar para controlar os RGBs, e para isso eu tô aqui no computador. O primeiro que eu quero mostrar é o Aura Creator. Ele é o software das placas-mães da ASUS. Então basicamente todas as placas-mães da ASUS usam esse mesmo software. É justamente o que eu tenho instalado. Ele serve para controlar mais coisas além do próprio RGB, mas na seção do Aura Sync a gente consegue vir aqui em efeitos de Aura, e aqui vai ter o controle sincronizado de todos os RGBs. Mas caso você não tenha uma placa-mãe da ASUS, você vai precisar utilizar o software da sua placa-mãe. No caso, uma das mais comuns também é a Gigabyte, e a Gigabyte tem o software do RGB Fusion. Ele é um dos mais simples que tem por aí no mercado e que oferece menos opções. Mas pra frente eu vou mostrar como ele funciona também, porque o PC da minha namorada tem uma placa-mãe da Gigabyte, então vai dar pra mostrar pra vocês como é que o software funciona. Mas se você tiver uma placa-mãe da Gigabyte que já seja da série 600, o aplicativo vai ser outro, que é esse aqui, Gigabyte Control Center. Ele aparenta já ser bem melhor do que esse antigo RGB Fusion, mas infelizmente só serve para as placas-mães mais atuais. Enquanto da série 500 para baixo, você vai ter que utilizar o RGB Fusion. Aí caso você tenha uma placa-mãe que não seja uma dessas marcas mais famosas, você pode ir atrás. Como eu peguei esse da MSI Center, ele também tem umas funções muito parecidas com o RGB Fusion, mas pelo que eu vi, ele parece até ser um pouco melhor. E uma última coisa que eu quero falar sobre os softwares em geral é que você pode optar por escolher um outro aplicativo de terceiros que não seja da sua placa-mãe. Eu vou passar 2 exemplos nesse vídeo, que é o OpenRGB, que é um dos melhores softwares para controlar LED por LED. Então, se você tiver muitos RGB e quiser deixar uma configuração muito específica, o OpenRGB provavelmente é o melhor. E eu também vou passar por último o Signal RGB, que serve para configurar os LEDs em movimento, esses que vocês viram lá no início do vídeo, que fica tudo se mexendo. Mas o primeiro software que eu vou mostrar para vocês é o da ASUS, que é o meu, e ele também vai servir para mostrar como é que funciona em geral todos os softwares. Então, caso você queira prestar atenção, mesmo que não tenha uma placa da ASUS, eu recomendo. Bom, aqui no software da Armor Crate, ele vai ter uma seção da Aura Sync, como eu tinha dito antes, e aqui a gente vai ter os efeitos básicos, que no geral servem para sincronizar todos os RGB do seu computador. Então, se eu vim aqui em Stat, ele vai colocar a cor de todos os meus LEDs iguais. Lembrando que para isso acontecer, todos os LEDs têm que estar conectados na minha placa-mãe diretamente. Se estiver conectado numa controladora, por exemplo, vai passar a informação, vai para a controladora. Quem vai estar controlando as cores do LED vai ser a controladora e não a própria placa-mãe, como tá no meu. E nessa área aqui, no geral, é aqueles clássicos, tipo, como esse efeito arco-íris, que é um dos mais comuns, e outros estilos aqui que você pode brincar. Mas o que eu vou passar é sobre o Aura Creator, que fica mais aqui embaixo. E quando você clica a primeira vez, vai ter que instalar ele. Quando você já instalou ele e abrir, você vai ter essa tela aqui. E aqui você pode vir em componentes do PC. E ele vai vir meio bagunçado, assim, mostrando tudo que você tem conectado aqui. Então, como a gente pode ver no meu caso, a minha placa-mãe tem RGB, então ela fica aqui marcado como um dos aparelhos com RGB. Depois vem as minhas 4 memória RAM. E por último, tem essas 3 fitas LED aqui, que representam cada uma das entradas de LED ARGB do meu computador. A única entrada RGB que tem no meu computador, ela fica junto com a placa-mãe. Eu não sei muito bem o motivo disso, mas quando eu mexo o RGB da minha placa-mãe, muda o RGB do meu gabinete. Bom, eu costumo clicar aqui em ordenar dispositivos e jogar tudo mais pra juntinho, pra ficar um pouquinho mais fácil de eu entender. Bom, coloquei desse jeito aqui pra ficar tudo mais pertinho. E agora a gente precisa criar meio que uma playlist de reprodução dos RGB. Como faz isso que eu já esqueci? Tem que criar uma layer. Mas cadê a opção de criar layer? Ô, software complicado. Olha, eu sei mexer nele e não consigo achar o botão de layer. Definir camada. Tem que clicar aqui. Ok. E pra isso a gente vai precisar criar uma camada. Você pode criar uma camada pra cada um dos seus aparelhos LED, tipo uma camada pra cada memória RAM, uma camada pra cada saída de LED. E pra você criar essa camada, você pode selecionar qual opção que você quer. No caso, eu vou selecionar essa memória RAM aqui. E aí vir aqui em cima e definir camada. Aí essa camada, ela vai estar sempre selecionada a memória RAM. Como vocês podem ver, ela fica até laranjinha aqui. Só que eu tenho a opção também de criar uma camada com mais de um item. Então, se eu selecionar uma opção e segurar o Ctrl, eu consigo marcar várias opções aqui e aí criar a camada. Então, essa camada aqui, a camada
camada Layer 2, ela representa essas 3 memórias RAM aqui. E agora para fazer os LEDs funcionar de acordo, é só vir aqui em um desses efeitos na lateral, vou selecionar qualquer um deles, mas eu vou pegar o estático e vou jogar em cima dessa camada aqui que eu criei. Só não esquece de colocar nome para ser um pouco mais fácil de entender, é só clicar com o botão direito e mudar o nome. E no caso, uma delas é para controlar 3 memórias RAM e a outra é para controlar só uma. Bom, com isso agora é só clicar aqui no efeito e clicar na cor aqui em cima. Eu vou deixar essa aqui vermelha e essa próxima aqui, ó, a da primeira camada que eu criei, eu vou deixar em azul. Dessa forma, quando eu clicar aqui em guardar e aplicar, ele vai aparecer para eu botar um nome. Aí você coloca o que você quiser. E aí automaticamente as cores que você colocou aqui já vai aparecer lá no seu computador. No meu caso, as memórias já ficaram na cor. E no geral eu não costumo fazer coisas muito complexas aqui, eu gosto de deixar tudo meio estático, mas se vocês quiserem, vocês podem ir adicionando mais efeitos, fazer toda uma brincadeira aqui com LEDs, para que eles fiquem mudando de acordo com o que você deseja. Você pode criar um monte de efeito único aí pro seu computador. E para quem não manja muito de edição de vídeo, é bem parecido. Então esse aqui é a ordem que eles vão aparecer ali na sua memória RAM. Não esquece de não deixar nenhum espacinho em preto, porque senão elas vão se apagar. Tipo aqui que eu deixei um espacinho bem pequeno, eu só junto aqui e pronto. Mesma coisa pro resto aqui, ó, tem que deixar sempre juntinho para não apagar o LED do nada, ou caso vocês queiram um espaço para deixar o LED apagar mesmo. Eu vou mostrar agora como é que eu separei tudo para vocês verem e ter uma noção para fazer o seu. Eu deixo basicamente 2 presets que eu utilizo, esse de cores e 2 cores. Muito criativo o nome. Na seção de cores eu criei uma camada para cada parte do meu computador. Desse jeito eu consigo controlar cada parte do computador separadamente. Mas o preset que eu mais utilizo é esse de 2 cores, que basicamente eu só separei em A e B, sendo que o A eu selecionei 2 memórias RAM, o RGB da frente do meu computador, e eu coloquei também o water cooler e os fãs inferiores, tudo selecionado nessa camada A. Enquanto na camada B eu coloquei as outras 2 memórias RAM e o restante das fãs no meu computador. E como vocês podem ver aí que eu tô colocando na tela, eu deixei uma cor sempre separada da outra para fazer contraste. Então a gente tem sempre azul, rosa, e eu acho que dessa forma fica bem organizado e dá pra tu ver a diferença de cada LED que tem no computador. Bom, e depois dessa longa aula, essa é a parte do software da ASUS. Agora eu vou mostrar brevemente o software da Gigabyte no computador da minha namorada, para vocês entenderem a diferença de um aplicativo como esse da ASUS, que é realmente muito complexo e já cheio de opções, para um aplicativo mais antigo que já não tem tantas opções assim. Bom, aqui no setup da minha namorada, essa placa-mãe aqui é da Gigabyte, então vou mostrar como é que ela funciona para quem tiver essas placas também. Aqui, como eu disse antes, como essa placa é um pouco mais antiga, só funciona o aplicativo RGB Fusion. E para quem viu como é que é o sistema da ASUS, dá para ver a diferença de complexidade, né? Aqui a gente vai ter a separação de cada uma das partes do gabinete, só que assim, eu nunca nem entendi direito para que serve cada uma dessas partes, porque, por exemplo, aqui só funciona esse daqui e esse daqui. Esses outros dois aqui, por exemplo, eu vou apagar eles e, como vocês podem ver, nada acontece no computador, todos os LEDs ainda estão ligados. Então, para que eles servem, não sei. Mesma coisa com esse aqui do meio, na verdade, também não acontece nada. Eu não sei por que isso aí, como é que isso aí funciona. Eu acho que a placa-mãe ela não reconhece direito o que está conectado no computador e aí ela deixa como se tivesse mais entradas. Mas no caso, só essas duas aqui de cima funcionam. Aqui, ó, se eu colocar nesse verde aqui, colocar um azul forte aqui, colocar um vermelho aqui nesse daqui, vocês podem ver que já alterou aqui. Esse aqui ficou vermelho, aqui ela ficou azul. E já as memórias RAM é só a gente vir nessa parte aqui e alterar. E aqui você pode alterar tudo de uma vez, só selecionando a cor aqui e alterando. Ou você pode vir aqui e alterar cor por cor individualmente, fazer alguns efeitos diferentes. Um problema é que você não pode selecionar essa memória RAM aqui e trocar a cor dessa memória RAM. Você vai ter que vir LED por LED e selecionando a cor por cor. E isso aqui pode acontecer de vez em quando, que é do nada ele mudar a cor de tudo, porque você não clicou direito no lugar certo. Olha, eu não gosto desse aplicativo, tá? Eu me estressa esse negócio. E cara, esse aqui é o aplicativo do RGB Fusion. Eu realmente não recomendo, caso você não tenha comprado uma placa-mãe, você pegar uma da Gigabyte, da versão 500, porque você vai ter que utilizar esse aplicativo em algumas situações e ele realmente é muito pior do que um aplicativo da ASUS, por exemplo. Mas caso você queira investir numa B600, B700, então você vai ter aquela outra opção de aplicativo e talvez não tenha esse estresse todo, né? Isso é porque eu não tenho uma placa-mãe mais atual para testar, mas eu acredito que seja bem melhor do que esse daqui, que é muito antigo. Aqui, fora a parte, tá vendo que essa desgraçada aqui fica piscando, ó? Ó, vai, pisca, eu sei que piscou, ó. Tá vendo? Isso aqui, por que isso aqui acontece? Eu não sei. Eu já tentei de tudo pra descobrir o que é, mas não sei. Isso aqui se resolve fácil se a gente pegar o controlezinho da fan e aumentar a rotação dela. Colocando no máximo, ela fica fazendo barulho no meu microfone, mas aí para de piscar. Esse tipo de coisa é o que acontece quando você vai fazer uma configuração de RGB. Sério, acontece direto de besteirinha que do nada começa a piscar a sua fan e você não sabe por que isso acontece. Aí você vai ter que ficar procurando soluções na internet e provavelmente não vai ter. Não, mas aí, na moral, se alguém souber por quê, quando baixa a rotação, ela começa a piscar, eu vou querer muito saber. A minha teoria é porque falta energia, sei lá. Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre alternativas caso você tenha uma Gigabyte e não queira usar esse aplicativo da Gigabyte.
Agora falando sobre o software do OpenRGB, o site para baixar vai estar aqui na descrição. Vocês podem ir lá embaixo nesse site, vai estar essa opção aqui estável para Windows 64, ou caso você use outro sistema operacional, é só vocês baixarem ele e ele funciona de forma portável, então você não precisa instalar o aplicativo, é só colocar em uma pasta aí. E no meu caso eu deixo aqui em documentos, é só uma pastinha, e o que vocês baixaram vai ser tipo isso aqui, e é só clicar no OpenRGB.exe. E vamos lá, esse aplicativo é bem simples, ele tem bastante opção, só que o sistema de navegação dele parece uma coisa de Windows XP. No meu caso ele separou aqui no cantinho já tudo certinho que eu tenho, inclusive ele consegue até pegar o meu mouse e minha base de carregamento, então se você tiver algum teclado ou mouse que seja compatível com esse aplicativo, vai aparecer aqui, dá pra controlar por aqui. Mas sobre as peças do computador, o primeiro que tem aqui é a memória RAM, e a gente pode clicar aqui embaixo em Toggle LED View para conseguir ver com mais precisão exatamente o que a gente está fazendo. Depois disso a gente pode vir aqui em LED e selecionar LED por LED ou a zona inteira, e aí é só alterar a cor e automaticamente ele já vai mudar a cor de todos os LEDs da sua memória RAM, ou você pode vir selecionar um LED individualmente e trocar a cor só especificamente dele. Tem mais outras opções aqui, eu não vou entrar muito a fundo para não ficar tão longo essa parte. Agora eu só vim aqui na opção da minha placa-mãe, vai mostrar que está conectado vários LEDs aqui em cima. Isso acontece porque cada um desses LEDs aqui são uma das entradas de RGB que eu tenho aqui. E esses 4 aqui de cima são da minha placa-mãe e também do gabinete. Você vai ter que ver aí o que é cada um dos seus LEDs, mas aqui funciona quase do mesmo jeito. Você pode selecionar uma zona, que seria qual dessas entradas de LED você quer selecionar. No caso, eu vou pegar aqui essa Aura Adversable 1, e aí eu vou mudar a cor inteira dessa zona para vermelho. E aí no meu computador, como vocês podem ver, ficou vermelho justamente as fãs de baixo, porque são os LEDs que estão conectados nessa Aura Adversable 1. Então no seu caso vai ser diferente, você vai ter que ir testando aí e ver o que é cada uma das partes. Outra coisa é que cada fã tem uma quantidade de LED específica. A maioria é 12, mas às vezes pode ter só 8. Então no caso, se eu vim aqui apagar 4 LEDs da minha fã, nada vai acontecer porque ela tem 8 só. Então se eu vim aqui nesse 8º LED e colocar ele verde, aí vai começar a mudar as cores da minha fã. Bom, sobre o OpenRGB era isso. Eu recomendo você ir fuçando caso você vá utilizar esse aplicativo. Eu não utilizo ele muito. Mas falando sobre o Signal RGB agora, também vai estar o link aqui na descrição. É só você baixar e instalar ele normalmente, e você precisa também criar uma conta para utilizar. Eu também não vou entrar em muitos detalhes. Eu recomendo você ir atrás de um vídeo específico sobre esse aplicativo. Mas ele vai pedir para você colocar a quantidade de LEDs que tem em cada uma das suas entradas de RGB. Se você tiver conectado uma fã, ela pode ser de 8 a 12 LEDs. Então você vai ter que ir testando para descobrir. O OpenRGB é um ótimo sistema para você testar isso. E aí depois que você descobrir, você coloca ali nesse aplicativo certinho quantos LEDs tem em cada um dos seus LEDs RGB. Aí outra coisa, por sinal, o Signal RGB ele funciona mais para ARGB. Então se você tiver sistema RGB, vai funcionar, só que vai ficar um pouquinho mais esquisito. Não vai dar para você controlar tantos efeitos como dá para fazer no RGB. Então eu vou mostrar agora como é que tá o meu setup no Signal RGB. Eu costumo utilizar esse Custom Wave aqui, ó. Eu acho que é o que dá o efeito mais legal de continuidade, mas tem muito efeito aí para tu explorar e fazer combinações diferentes no seu computador. Mas aqui na aba de Customize, eu vou conseguir mexer nesse efeito. Eu coloquei para que ficasse 4 cores, e daí eu coloquei para que a cor 1 e a 2 seja a mesma azul, e a terceira e a quarta seja essa mesma rosinha. Aqui em Speed também é importante, você escolhe quanto você quer. Eu gosto de deixar um pouquinho mais devagar, mas agora a gente vai aqui para Layouts, na lateral, e aqui que fica o negócio das coisas. Aqui você vai perder mais tempo configurando tudo para ficar do jeito que você goste. Para vocês verem esse efeito de movimento que tá acontecendo agora, ele tá todo organizado aqui. Essas 4 partes aqui são minhas memórias RAM. Ele não vem tudo organizadinho, nomeado desse jeito aqui. Eu fui, escrevi o nome manualmente. Vocês podem depois configurar o seu para ficar desse jeito. Mas essas 3 aqui são as 3 entradas de RGB que tem na minha placa-mãe. E nela eu coloquei aqui o fã e o suporte afastado do water cooler e dos fãs que estão mais embaixo. Como vocês podem ver, quando o fã e o suporte estão no azul, o water cooler e o fã baixo ficam no rosa. Já as memórias RAM, elas também coloquei elas nessa sequência em diagonal assim, para fazer esse efeito aí que vocês estão vendo disso, para elas irem mudando de cor nessa diagonal aí. Eu achei um efeito bem único e legal. Por fim, aqui tem o gabinete. Ele muda de cor junto com os fãs de baixo e de cima, e separado do fã e do suporte, porque eu quis que a cor desses fãs da lateral ficassem diferente da cor da frente do gabinete. Bom, mas sobre os aplicativos, era isso. Foi coisa de 50 minutos de arquivo bruto. Fora isso, tá tranquilo. Mas eu quero passar também uns problemas de compatibilidade que eu tive e que provavelmente você também vai ter. Então, caso você utilize o aplicativo da Asus, ele vai dar incompatibilidade com o Signal RGB e com o OpenRGB. Então, se os dois estiverem abertos ao mesmo tempo, vai dar conflito. Os seus LEDs vão ficar piscando igual uns malucos, sem entender o que tem que fazer. E para resolver isso, é meio chato. Você tem que dar um Ctrl Shift S no seu computador. Aí você vai lá em
mais detalhes, e nessa parte aqui, você vai ter que vir aqui e procurar um aplicativo chamado Light Service. Para isso é só clicar qualquer um desses aplicativos e clicar LI. Esse aplicativo chamado Light Service é ele que é responsável por controlar os LEDs, então se ele estiver aberto junto com qualquer outro aplicativo como Signal RGB ou OpenRGB, eles vão dar conflito e vão os dois ficar mandando informação para os seus LEDs e eles vão ficar piscando igual maluco. Então você precisa garantir que esse esteja fechado, então eu vou aqui finalizar, e aí eu posso utilizar o Signal RGB. Acontece que esse aplicativo se abre sozinho de vez em quando, então se o seu computador começar a piscar do nada é por causa disso. Deve ter forma de você deixar esse aplicativo sempre fechado. Eu nunca fui atrás, porque eu costumo utilizar o aplicativo da ASUS mesmo. Mas se você gostar de utilizar o Signal RGB, eu recomendo que vá atrás de descobrir como deixar esse aplicativo sempre fechado ou só abrir quando você realmente quer que ele abra. Uma solução seria só você não instalar o aplicativo da ASUS, que nem eu instalei, que daí você não vai ter esse estresse todo. Agora, outras coisas que podem acontecer brevemente. Pode ser que mouse ou teclado pare de responder e aí não seja reconhecido pelo aplicativo do seu computador, que é o caso que acontece sempre comigo da Razer. Do nada para de reconhecer, para de mandar informação. Eles também geram conflito com o Signal RGB, então se você tiver o aplicativo da Razer, você tem que fechar o aplicativo antes de abrir o Signal RGB, senão vai dar conflito e o LED do seu mouse vai ficar piscando o tempo todo. Outra coisa que eu esqueci de avisar mais cedo, você tem um limite de quantos LEDs pode conectar na placa-mãe. Você tem que verificar qual é a capacidade da sua placa-mãe. Eu vou dar um chute mais ou menos por cima, porque se eu não me engano, caso você esteja conectando em 12 volts os RGBs normal, a sua placa-mãe vai aguentar cerca de 30 LEDs no máximo. Depois disso, vai começar a ficar ou mais fraco, ou a luz vai ficar em vermelho e não vai conseguir alterar a cor. E já nos LEDs de 5 volts, você consegue colocar muito mais. Eu acho que, se não me engano, chega até 120 LEDs e bem tranquilo colocar em 5 volts. Pra quem não entendeu, pra uma entrada é 120 LEDs nos 5 volts e se a sua entrada for de 12 volts, vai 30 LEDs. Então, se você conectar em duas entradas diferentes, cada uma delas aguenta 120 LEDs ou 30 LEDs. E cara, esse foi o vídeo. Eu tenho mais de 1h30 de arquivo pra editar. Espero muito que tenha ajudado. Eu tentei colocar tudo que eu sei nesse vídeo aqui. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês podem perguntar aí que eu vou tentar responder, mas eu já vou dizendo que eu não tenho como saber tudo. Vocês vão ter que pesquisar algumas coisas caso dê problema. E acreditem em mim, dá muito problema. E muito obrigado se você ficou até aqui, me ajuda muito, mas se quiser ajudar ainda mais, pode deixar o like e se inscrever que eu vou ficar muito feliz. Mas por hoje é isso e até a próxima.